14ª geração acabou de ser lançada, assim como os rumores falavam no dia 16, e tudo aquilo que estava sendo mostrado aqui no canal já faz tempo, nos resumões se confirmou. Então a gente teve ali inicialmente 6 processadores lançados, o 14600K, 14700K e 14900K, e as suas variantes KF, que são CPUs que não têm gráficos integrados. Essencialmente, nós estamos falando de um refresh da mesma geração 13ª, então eles pegaram o mesmo processo, a mesma arquitetura, o mesmo tipo de núcleo e deu aquele tapinha. Então você tem CPUs com mais clock e no caso do 14700K, existe uma particularidade nele que ele tem mais núcleos, mas também é o único da série que traz isso. Então, do 13700K, que tinha 16 núcleos e 24 threads, que é o CPU que eu uso nessa máquina que está aparecendo aqui do lado, o 14700K agora traz 20 núcleos e 28 threads, né? Os números ficam meio confusos porque já não é naquela ordem sempre o dobro de threads em relação aos núcleos. Esse tipo de passo que a Intel deu, de lançar 3 gerações, por mais que uma é um refresh da outra no mesmo socket, é inédito pelo menos nos últimos 7, 8 anos. A última vez que a Intel fez isso foi na 4ª geração, onde ela lançou a 4ª geração, a 4ª geração refresh, ele, por exemplo, 4790K, e depois lançou a 5ª geração com 2 CPUs. Só que aqueles processadores praticamente nem foram vendidos, tá? Então logo veio a 6ª geração que realmente trouxe mais inovações. E é mais ou menos o que a gente espera agora. Essa aqui é a última iteração no socket LGA 1700, provavelmente por conta do cancelamento do Meteor Lake para desktop. Então a Intel foi lá e fez o refresh do que já tinha, para dar um tapinha extra, para trazer uma competitividade um pouco mais acirrada em relação ao CPU X3D Ryzen 7000, ao mesmo tempo que espera ali para que o verdadeiro lançamento do ano que vem chegue, que é justamente o Arrow Lake com o socket LGA 1851. Pessoal, em breve nós teremos os reviews aqui no canal, estou esperando as minhas amostras chegarem, né? Quero fazer um agradecimento aqui à Terabyte Shop que está fornecendo pra gente os CPUs, tá? Enquanto isso, eu vou mostrar para vocês um pouco da performance em sites grandes lá fora, como o Tech Power Up e o TechSpot. Performance relativa em aplicações profissionais. O 14900K consegue ser o King, não muito distante, praticamente o mesmo desempenho do 13900KS, 14900K ao Core, próprio 13900K, então você vê que não muda muito de vários CPUs ali. Começa a mudar um pouco no Core i7, mas boa parte dos CPUs modernos consegue entregar praticamente o mesmo nível de desempenho quando a gente fala de aplicação profissional renderizada no CPU. Vocês vão ver que o Tech Power Up testou de 3 formas: o estoque sem mexer nada, liberando os núcleos, que dá ali um pequeno incremento de performance, e liberando o Power Limit no máximo, que aí vai fazer com que o CPU fique com um consumo de energia extremamente alto, e vocês já vão ver. No teste de performance em games em Full HD, a gente vê aquilo que eu mostrei aqui no canal para vocês na época do review do 7800X3D, que ele é o King. E não só por conta de ter mais desempenho que o Core i9, mas porque ele consegue fazer isso consumindo uma fração de energia em relação ao que o Core i9 consome. E além de ser mais barato também. Então o 7800X3D continua sendo um CPU extremamente relevante no mercado, porque ele consegue estar acima de um lançamento, consumindo menos, custando menos, tá? Ainda assim, você vê ali então o i9 superando o 3900KS, mas muita pouca diferença. O 14700K praticamente no mesmo nível de desempenho do 13700K, mesma coisa o 14600K em relação ao 13600K, porque de fato é a mesma arquitetura com pequenos refinamentos, tá? Algumas tecnologias de overclock por inteligência artificial, mas nada que faça diferença expressiva no grosso dos jogos que nós temos disponíveis no mercado, tá? Nós vemos aqui os testes em 4K, aonde o i9 passou, mas também está tudo empate técnico, desde o i5 lá, o 13600K para cima, praticamente exatamente o mesmo desempenho. Em relação à temperatura, o 14900K chegou ali no patamar diferenciado, né? 118 graus quando o Power Limit foi liberado. Você tem ali ele em estoque batendo 93, e segundo os relatos dos revisores, assim que você liga um teste multicore, ele já chega rapidamente a bater 100 graus, conforme a gente pode estar observando por ali. O 14700K mais ou menos a mesma coisa, batendo 98, e assim como o 14600K, que tem uma diferença de temperatura menor que o 13600K, pode ser uma variação de amostra, mas achei até interessante que ele conseguiu entregar uma temperatura menor,
tá? Ainda assim um pouco acima do 12700K, mas sendo um CPU um pouco mais rápido. Então as temperaturas continuam nas alturas, tá? E você vê ali o seu concorrente em jogos, o 7800X3D, fazendo 82, né? Um pouco a menos que o próprio 14600K. Essa temperatura fazendo trabalhos pesados. Jogando é fato que o Core 9 consegue sim entregar uma temperatura menor, né? Porque não é feita uma carga máxima. Então no máximo dos testes ele ficou em 81, no teste em estoque ali também. E fazendo alguns ajustes ele chega a ficar ali em 68 graus, conforme você pode ver. Eu vou mostrar isso durante o meu review, como isso se aplicou. 7800X3D em 64, empatar tecnicamente com o 14600K. Consumo de energia, cara, sim, aqui consumo barra dissipação, né, não é fácil dissipar o calor do Core 9, cara, o i9 em estoque, assim como o seu antecessor, pega 282 watts, tá, basicamente o mesmo TDP do 14700K, enquanto que o 14600K pega 174, que é o mesmo de um Core 7, tá, e um pouco a menos que o 13600K, então você vê que ele conseguiu até um pouquinho mais de eficiência energética em relação ao seu antecessor. Agora, o Core 9, quando você desbloqueia os limites dele, cara, ele vai até 407 watts. 407 só o processador, hein? Aí, claro que jogando, esse tipo de consumo é bem mais reduzido. Ele fica ali em estoque 144, 145, dependendo da forma como é ajustado, chega até 129. Aí pode ser feito undervoltage, coisas que geralmente melhoram. Como comparação, pessoal, o 7800X3D está consumindo 49 versus 129, cara, é uma redução realmente muito grande. Lá no teste de multitarefa, ó, 7800X3D 77 watts versus 282, cara, é uma pequena fração do consumo de energia, tá? E por fim a gente tem aqui o gráfico de eficiência energética em jogos, onde mais frames significa que você tem um desempenho maior por consumo, e o King é o 7800X3D. Ele entrega mais quadros com a menor geração de consumo possível, enquanto que o pior resultado é do 10900K, e lá embaixo estão ficando todos os Core 9. Então os Core 9 e Core 7 estão entregando menos FPS em relação ao consumo de energia. Aí eu fui analisar um outro review para a gente ter uma outra base, né, o TechSpot lá do canal Hard Unboxed, onde nós vemos a mesma coisa. O 7800X3D em performance em jogos continua acima do 14900K, além do 7950X3D, e de fato eles são um pouquinho mais rápidos que a geração anterior, que é uma coisa meio óbvia que iria acontecer, e entregam ali bastante desempenho também, tá? Bom, pessoal, então o que nós temos de desempenho é isso, é um refresh da geração passada, então a gente vai esperar basicamente a mesma performance. Em relação ao preço, no Brasil também era aquilo que os rumores falavam, que o preço ia vir um pouquinho acima do que veio lá fora. Tudo bem que depois entram promoções, isso aqui costuma melhorar, então é um preço inicial. Depois a gente analisa com o tempo, tá? O fato é que nós temos aqui o 14600KF começando por 2.099, que é um preço até próximo do que aparece o 13600KF, geralmente 1.900, então assim, não é uma diferença tão grande, tá? Agora, uma coisa que talvez chama mais atenção, que é o fato do 14700KF de agora 20 núcleos, está custando mais ou menos o mesmo preço do 13700KF, tá? Então você poderia estar comprando, ao invés de comprar o 13700K, o 14700K, que vai ter um pouquinho mais de núcleos, né? Então me parece algo interessante. O 14700K por 3.000 também está relativamente próximo ao 13700K, está um pouquinho acima, o preço de lançamento normalmente vem nessa faixa de preço, tá? Então, vem aquela pergunta, Lucas, e aí, cara, olha, o caminho de upgrade para alguém que montou um 12100F, um 12400F é até que bom, perto do que a Intel normalmente faz, tá? Mas para quem já tem, por exemplo, um CPU como um 13700K, que é o meu caso, acaba não fazendo muito sentido trocar para um 14700K só porque tem mais núcleos, porque você vê que o desempenho na prática é o mesmo em jogos ou em aplicações. Mas de repente alguém que tem, por exemplo, um 12100, 12400F e já estava pensando em fazer um upgrade para a 13ª geração, talvez faça sentido ir para a 14ª. Inevitavelmente, uma hora ou outra, a 13ª vai começar a sair um pouco de cenário, vai começar a dar uma sumida, embora ainda deva continuar por um tempo, para que a 14ª seja então essa última iteração, essa última tampa ali do LGA 1700, que deve continuar por mais algum tempo, até que no ano que vem finalmente a Intel venha lançar
o seu novo socket LGA 1851, que deve trazer novos CPUs com uma nova arquitetura, mais fortes para competir contra os futuros Ryzen 8000 previstos para o ano que vem. Pessoal, espero que esse vídeo tenha sido útil, um grande abraço para vocês. Assim que os meus CPUs chegarem por aqui, eu trarei os meus gameplays e todos os comparativos que você sabe que a gente faz por aqui. Enquanto isso, inscreva no canal, deixe seu like e grupo de promoções por caso CPUs e outros caiam, fique de olho lá, grupo no Telegram e no WhatsApp. Valeu, falou, tchau, tchau.